Olá, meu nome é Mayara e eu e minhas colegas iremos apresentar a temática da infertilidade e disfunção sexual. O grupo é composto por Ana Cláudia Barbosa, Bruna de Vasconcelos Dias, Giuliana Rafaele Lira, Jordácia Paula, Joyce Gabriele Almeida e eu, Mayara Luciana Arruda. Infertilidade é a incapacidade de conceber após um ano de tentativa sem a realização de métodos contraceptivos e de relações sexuais regular, ou então de levar uma gestação ao termo, ou seja, alguns casais não têm dificuldade em engravidar, mas têm perdas recorrentes, o que é também um tipo de infertilidade. Causas de infertilidade feminina. Os fatores femininos são 35% de problemas de ovulação, 35% de obstrução tubária, 20% de endometriose e 10% de opático. Causas de infertilidade masculina. Os fatores masculinos são 23% sem causas aparentes, 19% de obstrução, 38% de varicocele, 0,8% de infecção, 1,8% imunológico, 16,4% insuficiência testicular, 0,5% congênito, 0,4% fatores sexuais e 3,8% endócrino. Normalmente, 80 a 85% dos casais alcançam a gravidez após 1 ano e meio de tentativa sem o uso de contraceptivos. Consequentemente, 15 a 20% dos casais após esse período irão necessitar de uma equipe médica especializada. A mulher contribui 40% de infertilidade do casal e o homem é responsável pelos outros 40%. Os 20% restantes são causas mistas. É importante lembrar que a fertilidade humana não alcança 100% ao mês, muito pelo contrário, somos uma das espécies mais inférteis da natureza. Quando tudo conspira a favor, a chance de conseguir uma gravidez em apenas um ciclo é no máximo de 20%. Aos 35 anos, a chance cai acentuadamente. Infelizmente, a idade cobra um preço muito caro da fertilidade feminina. Meu nome é Ana Cláudia. Eu vou falar sobre os principais exames que ajudam a diagnosticar a razão da infertilidade. Exame para a mulher, dosagem hormonal. Os hormônios são grandes responsáveis pelo controle do ciclo menstrual e da ovulação. O exame genético ele identifica a presença de um gene ou mais genes que associa doenças que podem ou não se manifestar no futuro. Ultrassom endovaginal. A ultrassom endovaginal ela é fundamental para avaliar a anatomia do sistema reprodutor feminino e verificar o tamanho do ovário e detectar outras alterações. Esterossalpingografia. A esterossalpingografia ela é feita por meio de um contraste dentro da cavidade uterina e das tubas urinárias para dar início à radiografia e ela detecta alterações que podem prejudicar o encontro do óvulo com o espermatozoide. A videoesteroscopia diagnóstica. Ela diagnostica alterações uterinas e é feita com a passagem de uma pequena óptica pela vagina e o colo do útero. A videolaparoscopia. Ela é um exame cirúrgico um pouco invasivo quanto comparado aos outros. Feita uma incisão na pele para conseguir observar o interior do abdômen por meio de câmera, para avaliar a estrutura do órgão reprodutor. Exames para o homem. O exame para o homem, dosagem hormonal, ele avalia o hormônio masculino como testosterona e outros hormônios que podem interferir na produção do espermatozoide. Exame genético, que identifica a presença de um genes ou mais genes associado à doença que pode ou não se manifestar no futuro. Espermograma. O espermograma ele avalia o sêmen e tem dois aspectos: o microscópio, que avalia a condição do espermatozoide, e o macroscópio, que avalia o líquido seminal. A avaliação hormonal, que é uma análise sanguínea que permite avaliar as taxas de hormônios envolvidas na produção do espermatozoide.
Um teste de função espermática, que identifica a condição do sêmen no corpo da mulher e entende como ele reage aos obstáculos desse percurso. Ultrassonografia da bolsa testicular. Ela avalia o volume do testículo e presenças e alterações como hidrocele e nódulo. Tratamento existente para infertilidade. Principais tratamentos de reprodução humana disponível para infertilidade. Relação sexual programada, que ela consiste na utilização de medicação hormonal que atua direto ou indiretamente nos ovários, estimulando a produzir óvulos. Inseminação artificial. Após a introdução hormonal, os ovários e o espermatozoide são inseridos no útero da paciente, para que a fertilização ocorra normalmente em seu corpo. Infertilização in vitro. A infertilização in vitro é a união do óvulo com o espermatozoide fora do organismo da mulher e é realizado artificialmente em laboratórios. A disfunção sexual masculina afeta as fases do ciclo de resposta sexual do homem. O ciclo ele divide-se em 4 estados: o desejo, a excitação, o platô, que é subdividido em orgasmo e ejaculação, e a resolução. O desejo também é chamado de impulso sexual ou libido. O desejo ele inicia a atividade sexual e pode ser desencadeado por pensamento, palavra, imagens, cheiro ou toque. A segunda fase é a excitação. A excitação, ela envia sinais nervosos pela medula para o pênis. As artérias que fornecem sangue para o tecido erétil aumentam a pressão sanguínea do pênis, que resulta na rigidez e na ereção. No estágio do platô, a excitação e a tensão muscular são intensificadas. O platô é dividido em orgasmo e ejaculação, que, por mais que aconteçam muitas vezes simultaneamente, são eventos separados. Raramente, a ejaculação pode ocorrer sem o orgasmo. Na fase de resolução, o corpo ele retorna a um estado de não excitação. Após o orgasmo, não é possível ter ereção por um período de tempo. Geralmente, gira em torno de 20 minutos ou menos, dependendo do homem. Em homens mais jovens, o período é menos, porém, mais longos em homens mais velhos. A função sexual normal é a interação complexa envolvendo tanto a mente quanto o corpo. O sistema nervoso, circulatório e endócrino interagem com a mente para produzir uma resposta sexual. Sintomas da disfunção sexual masculina. A disfunção sexual masculina engloba diversos transtornos, desde a falta de libido, a incapacidade de alcançar ou manter uma relação sexual, chamada de disfunção erétil ou impotência, a incapacidade de ejacular, a incapacidade de ter uma ereção sem haver uma deformidade do pênis, também conhecida como disfunção erétil, e a incapacidade de atingir o orgasmo. Há, na população brasileira, cerca de 10 a 20% de homens com a patologia, sendo assim um problema muito comum na população. A disfunção erétil, que é bastante conhecida quando falamos em relação à disfunção sexual, define-se como a interação e a incapacidade consistente ou recorrente de um homem em conseguir manter uma ereção peniana, suficiente para desempenhar uma atividade sexual. Ter problemas de ereção de tempos em tempos não é necessariamente motivo de preocupação. No entanto, se a disfunção erétil é um problema constante, ela pode causar estresse, afetar na autoestima e contribuir para problemas também no relacionamento.
Ao receber estímulos sensoriais, o cérebro do homem libera impulsos que relaxam a musculatura peniana e aumentam o fluxo de sangue na região. As artérias e veias do pênis se contraem, aprisionando este sangue, provocando a ereção. Quando o homem, mesmo sob estímulo sexual, não consegue estabelecer ou manter a ereção, ocorre a disfunção erétil. Um problema de saúde que afeta a qualidade de vida de muitos homens. Nesta imagem, observamos 3 estágios de ereção: a ereção total, a ereção parcial, mas insuficiente, e o estágio de não ereção, sem ereção. Quando o homem ele tem disfunção sexual, normalmente ele fica nessa segunda situação, onde a ereção parcial é insuficiente para que ele complete a relação sexual. Causas da disfunção masculina: distúrbios psicológicos, doenças hormonais, doenças neurológicas, doenças vasculares, consumo excessivo de medicamentos, cirurgias pélvicas, doença de períneo e fibrose dos corpos cavernosos, alcoolismo e tabagismo. Existem 2 tipos de disfunção erétil: as de ordem orgânica e as de ordem psicológica. As primeiras acontecem em decorrência de outras questões de saúde, como a diabetes, problemas de pressão arterial, problemas hormonais, andropausa, deficiência de alguns componentes de vitaminas, lesões na região genital, mal de Parkinson, efeitos colaterais de medicamento ou ainda como consequência de operações de retirada completa da próstata, geralmente acometendo homens mais velhos. Os problemas de ordem psicológicas, elas são causadas em geral por problemas com ansiedade, depressão, autoestima, geralmente atingindo os homens mais novos. Olá pessoal, meu nome é Joyce e eu vou falar sobre disfunção sexual feminina. Bom, a disfunção sexual feminina são problemas durante algumas das fases do ciclo de resposta sexual da mulher que impede que a mulher sinta prazer na relação sexual. Resulta em sofrimento pessoal e podem interferir na qualidade de vida e nas relações interpessoais da mulher. Bom, o ciclo da resposta sexual da mulher, ele pode ser dividido em 4 fases, que são excitação, platô, orgasmo e resolução. Tipos de disfunção sexual feminina. Bom, existem várias disfunções sexuais femininas que elas variam de acordo com os sintomas e a gente pode dividir ela em 4 grupos, que são baixo desejo sexual feminino, transtorno na excitação sexual, transtorno orgástico e transtorno de dor sexual. Bom, nesse slide que trouxemos, ele mostra o ciclo da dor, que é o da pré-penetração, durante a penetração e pós a penetração. Na pré-penetração existe a ansiedade, o medo e a antecipação da dor. Durante a penetração existe a contração involuntária, a dor na penetração e as mulheres criam ou acessam a uma memória de dor. E após penetração é a queda da libido, a evitação e também a frustração. As causas da disfunção feminina. Bom, há muito tempo achava-se que só apenas questões psicológicas e sociais estavam ligadas com esse problema. No entanto, hoje, a gente sabe que questões físicas e questões hormonais estão totalmente ligadas também com a disfunção sexual feminina. Há diversas condições médicas, elas podem causar redução no desejo sexual e na libido da mulher. E nós colocamos exemplos como diabetes, doenças cardíacas,
doenças neurológicas, alcoolismo, abuso de drogas, infecções vaginais, inflamações no colo do útero e também se a mulher ela já tem um histórico de abuso sexual. Meu nome é Juliana Rafaeli e eu vou falar sobre os tratamentos para a disfunção sexual masculina e feminina. A partir de um diagnóstico feito através de análises clínicas, do histórico do paciente e de exames laboratoriais no caso de disfunções hormonais, faz-se possível iniciar o tratamento medicamentoso e referenciar para uma terapia, quando se observa que se trata de um problema psicológico. Os tratamentos possíveis são a mudança na alimentação e estilo de vida, como as práticas de exercício físico, o aconselhamento ou terapia sexual, medicamento e verificação dos medicamentos já em uso e remédios injetados no pênis e próteses penianas. Uma dúvida muito frequente é que se existe relação entre disfunção sexual e a infertilidade. A disfunção sexual e a infertilidade são coisas totalmente diferentes. É perfeitamente possível que um homem com uma vida sexual muito ativa e satisfatória seja infértil, da mesma forma que as disfunções sexuais não necessariamente afetam a qualidade do sêmen e sua capacidade de fertilização. A disfunção sexual pode se relacionar com a infertilidade quando ela está impedindo que as relações sexuais aconteçam, de forma que os espermatozoides sejam depositados dentro da vagina. Pacientes com até 35 anos de idade normalmente não apresentam doenças crônicas e seu problema costuma estar relacionado com fatores psicológicos. Quanto mais velho o paciente, maior a incidência de doenças como diabetes e hipertensão, que são os principais causadores da impotência sexual. Além disso, fatores alimentares, que é o excesso de consumo de alimentos com alto colesterol, açúcar e triglicerídeos. Um estilo de vida ruim, que é o tabagismo, o etilismo, obesidade e uso de drogas. E fatores hormonais, que é a baixa de testosterona e alterações da tireoide, completam o quadro causador dos problemas sexuais. Olá, minha gente. Meu nome é Jordácia e eu sou do 4º período de enfermagem. Hoje eu vim falar sobre a importância do enfermeiro na disfunção sexual e na infertilidade, tá? A importância do enfermeiro na disfunção sexual é fundamentada em conhecimentos sobre sexualidade e tem a competência para realizar a educação sexual nas diferentes etapas do ciclo da vida, em condições normais ou patológicas. Ou seja, conclui-se que para a fundamentação da assistência da enfermagem é necessário o enfermeiro adote uma visão holística que abrange uma ideia de conjunto, considerando os aspectos psicológicos, sociais, culturais e espirituais. Deverá adotar como ações norteadoras a prevenção das consequências das disfunções sexuais. Ou seja, o paciente que ele passa por essa disfunção sexuais limita muito o psicológico dele. Então, ele tem que ser acompanhado com pessoas que saibam tratar dessa maneira, porque não é fácil, principalmente em adolescentes. Quando é sobre essa questão de sexualidade, eles levam muito em si. Então, é muita negatividade. Eles se excluem muito nessas coisas. Então, tem que ter um acompanhamento. E já a importância do enfermeiro na infertilidade, ele tem direito como auxiliar os médicos durante o atendimento e procedimentos, ajudar os pacientes a tirar dúvidas, tá? E quanto mais os pacientes confiam no enfermeiro e criam uma relação de segurança e de amizade, é mais fácil ter o retorno nos tratamentos e também transparência. Por quê? Muitos pacientes eles não têm uma visão de querer conversar isso com o enfermeiro, com o médico, tá? Até porque eles se excluem muito. Então, quando ele se exclui, é mais difícil ter resultado do tratamento, é mais difícil ter um convívio bom, ter como é que eu quero falar de um convívio? Ter uma conversa boa com o médico ou com o enfermeiro, tá? Então, quando o paciente ele tem uma certa confiança, ele começa a ter os tratamentos, as medicações, tudo ok, porque tudo isso influencia muito, tá? O enfermeiro, ele ajuda a organizar as informações
relevantes, aplicar medicações e fornecer orientações no pré e pós-operatórios, tá, pessoal? Esse é um pouquinho do resumo que eu fiz e eu espero que vocês tenham entendido a diferença de infertilidade e da disfunção sexual, tá? O profissional de enfermagem ele vai desempenhar um papel de extrema importância para os pacientes portadores de infertilidade e disfunção sexual, sendo capaz de um diagnóstico clínico inicial, já que a partir de uma educação sexual que normalmente é realizada nas unidades de atenção básica à saúde, através de palestras, exames de prevenção e atendimentos voltados para a enfermagem, deixando assim que a comunidade ela se sinta mais à vontade em expor suas frustrações sexuais, seja ela a disfunção sexual ou a infertilidade, principalmente quando falamos em relação aos homens, que tendem a prolongar a situação por vergonha de expor o assunto, por ser um assunto tabu entre eles, homens. Os enfermeiros, a partir deste primeiro contato e uma espécie de confiança que se criam entre a comunidade e eles, já podem direcionar os pacientes para outros profissionais especialistas no assunto, trabalhando também em conjunto com embriologistas, médicos, psicólogos e ginecologistas também, acompanhando o casal desde o início até o fim do processo, no caso da infertilidade, orientando também quanto à disfunção e à infertilidade, dando suporte emocional, além da aplicação de medicações, quando é o caso, e também auxiliam em consultas e na recuperação de procedimentos cirúrgicos, quando há.